experiência de leitor. Acho que é isso que torna o livro, a literatura tão apaixonante. Bom, exatamente. A pegada vai ser essa. A gente pretende falar tanto para iniciantes como para iniciados, tá? Não somos tolkienistas, como é conhecido os estudiosos da obra de Tolkien, que é uma obra tão vasta, tão rica e tão profunda, que talvez você possa passar uma vida inteira estudando-a sem completar, digamos assim, assimilar ela na sua completude. O Tolkien, ele é conhecido como o pai da fantasia, não por acaso, tá? Vários autores se aventuram a criar universos, mundos, raças, tramas, mas Tolkien vai além, muito, muito além. O objetivo da gente aqui é dar um pouco da ideia, né, de até onde Tolkien vai, o que é que ele foi capaz de criar, né, os limites que ele transpôs na sua obra literária. A gente vai tentar passar isso um pouquinho para vocês aqui, tá? E espero que sejamos felizes nisso. Desculpem aí se a gente esquecer algum detalhe, falar mais alguma coisa. No final a gente abre o debate, quem quiser acrescentar para o tema, ok? Então, pode passar o slide, por favor? Primeiro a gente vai começar falando um pouquinho de quem era Tolkien, né? A gente precisa saber que esse homem, ele era um apaixonado por mitologia, ele era apaixonado... Olha só... Não, acho que tá passando ali no... tá ali, tá de boa. Pronto. O Tolkien, eu vou começar falando, ele em 1939, ele escreveu um ensaio sobre contos de fada. Então eu acho interessante a gente entender a cabeça dele, como ele via a fantasia. O que é que ele pensava da fantasia, né? Para ele, os contos de fada tinham 3 funções primordiais. A primeira função era a terapia de restauração para a alma em relação à atividade produtiva e laborativa absorvente. Quer dizer, complexo, mas ele só quer dizer que os contos de fada servem para você se deleitar depois de um dia de trabalho, para você refrescar sua mente e quem sabe até renovar a força de seu espírito. Então a fantasia como essa renovação do espírito. A segunda função dos contos de fada é a evasão saudável. Quer dizer, evasão saudável seria dos problemas angustiantes do dia a dia, encontrando um mundo de sonhos que engloba as mais elevadas aspirações humanas. Ou seja, não é um escapismo, não é escapismo. O Tolkien deixa bem claro isso, que ele não é a favor de escapismo, mas uma evasão saudável, consciente de que você está ali acessando, submergindo, mergulhando em um mundo que não é o seu. Então você vai conseguir espairecer, visitar novos mundos, conhecer novas raças, novos povos, novas histórias. Tudo isso para renovar a força do espírito também. E a terceira função, quem estiver chegando agora aí, seja bem-vindo. Tem lugar aqui no meio, tem uma cadeira aqui, tem cadeira ali. Fiquem à vontade, podem povoar aqui como se fosse Beleriand. Fiquem aqui, tem vários reinos aqui. E a terceira função da fantasia dos contos de fadas, segundo esse ensaio de Tolkien, escrito em 1939, é o consolo da alegria, que não se confunde com um gozo meramente evasivo da realidade, mas constitui um eco da vida real. O que é isso? É a satisfação dos desejos humanos principais, de sabedoria, amor e beleza, como também de comunicação com todos os seres viventes. Aqui ele está dizendo basicamente que a fantasia ela serve para a gente acessar o mundo, acessar, quem sabe até, o transcendente, acessar o divino. A literatura é acessar o divino, de certa forma. E a literatura de Tolkien permeia isso, acessar a beleza, acessar a sabedoria, né? Acessar tudo isso que é elevado para o espírito. A literatura de Tolkien ela tem esse poder, né? É uma literatura transcendente. E assim, falando de Tolkien, a gente pode dizer que ele era um amante da língua, um amante das palavras, um amante aficionado, digamos assim, obsessivo, né? Nós temos outros exemplos de grandes aficionados por língua, também chamados, tem alguns estudiosos chamados de filólogos, né? Aqueles que trabalham mesmo com a língua, o estudo da língua em todas as suas facetas. Nós podemos lembrar um pouquinho dos irmãos Grimm. Não sei, alguém aqui já ouviu falar dos irmãos Grimm? Acho que todo mundo já ouviu falar. Os irmãos Grimm, eles eram apaixonados por contos, por novelas, por folclores, por narrativas, e eles fizeram compilados
desses contos populares que eram transmitidos através da oralidade, na Alemanha, naquelas regiões ali pré-alemãs, né, tal. E eles compilaram vários desses folclores, né, o folclore, as histórias populares, compilaram em estudos, em tomos, em livros. E o Tolkien, ele vai fazer também isso. Ele vai compilar contos, narrativas de um povo, de sua língua, nessas narrativas da oralidade, poemas, né? Só que tem uma diferença. Essas narrativas que ele vai compilar foram todas da cabeça dele, né? É porque Tolkien era diferenciado nesse sentido. Ele dizia que ele encontrava esses manuscritos. Ele fazia uma brincadeira ficcional com ele mesmo, né? Uma espécie de metalinguagem autorreferencial, em que ele acessava esses escritos, esses pergaminhos antigos. Ele era obsessivo por esse tipo de história, de brincadeira, né, literária, né? Então ele acessou, o Bilbo acessou, ele fazia isso até com os personagens. O próprio Bilbo escrevia o grande livro o Vermelho do Marco Ocidental. Enfim, então ele ia acessando e ele ia descobrindo novos contos, novas narrativas. Olha, descobri esse personagem. E ele falava sobre isso, sobre esse papel literário, esse trabalho literário, através de suas cartas com seus amigos, com seu filho, dizendo, descobri um novo personagem. Aí ele voltava lá nos escritos, reescrevia, removia, apagava. É um trabalho assim que ele fazia durante toda a sua vida, né? Então é interessante fazer essa relação com os irmãos Grimm, só que diferente deles, o Tolkien, ele sentia falta desse estofo, desse folclore inglês, né? A língua inglesa. Ele meio que invejava, num bom sentido, as outras mitologias, né? Mais ao norte da Europa. Ele achava pobre um pouco o folclore inglês mesmo. E ele decidiu meio que criar tudo. Então o Tolkien, na verdade, ele faz o quê? Pode passar o slide aí, por favor? Aí ele faz o quê? Para basear, eu não vou arriscar élfico, tá, gente? Não vou arriscar nem... não tentem, só os nomes mesmo. Não sou um iniciado em Sindarin, nem em Quenya. Mas enfim, aí vocês têm uma demonstração do que a gente pode chamar, que Tolkien chamava de vício secreto, né? Esse professor, esse catedrático, ele tinha um vício desde criança, que era, assim, tem muita gente viciada em álcool, em café, eu... Tolkien era viciado em criar línguas. Olha só, um vício quase divino, né? Criar línguas. Quer dizer, o cara tinha paixão por criar palavras, fonética, toda a riqueza lexical de uma língua, né? De palavras, a formação de palavras, de fonema, né? De tudo isso. E não se engane, a criação de todas as narrativas, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, O Silmarillion, A Queda de Gondolin, Beren e Lúthien, todas as histórias de Tolkien, ele não criou por um desejo autoral de criar histórias. Não era uma vaidade de um autor, de um escritor, de passar essas histórias para frente. Essa era uma intenção circunstancial, eu posso dizer, arriscar dizer. Na verdade, o que ele queria era criar um estofo, uma base para as línguas que ele criou. Porque uma língua, para ter força, né, no mundo real, para ela existir de fato, ter verossimilhança, que a gente chama, ela precisa de anos, séculos, décadas, de folclore, de narrativas, de construção de um povo, de memória. A língua portuguesa tem isso, a língua inglesa tem isso, a língua italiana, enfim, todas as línguas elas vêm carregadas com, digamos assim, o peso da história de um povo. Então, Tolkien, preliminarmente, ele vai criar os idiomas élficos, dois principais, né, que é o Sindarin, que é a língua dos elfos comuns, e o Quenya, que é o alto-élfico, né, que é como se fosse o latim do elfo. É uma coisa assim, bem nobre, bem interessante. E vai criar vários letras, tipos de letras, né, o Tenguá, né, como é o nome? O Tenguá, acho que é as runas élficas, enfim, um monte de coisa interessante. Pode passar? Então Tolkien é esse cara, essa frase eu acho que resume bastante a intenção de Tolkien. Quem era esse senhor católico, bem ritualista, bem simples,
né? Teve uma infância humilde, simples, não tinha grandes vaidades de fazer, de criar, de ficar famoso, nada disso. Tolkien realiza, no tempo de uma vida humana, o trabalho folclórico de séculos de vivência histórica de um povo inteiro. O cara, em uma vida, ele criou uma rede, uma teia de narrativas, de folclore, de histórias que levam séculos para serem tecidas naturalmente através da história, né? Esse é Tolkien. É o tamanho desse homem, é o tamanho dessa mente, é o tamanho dessa força criativa quase divina. É um homem que toca o divino. E a obra dele mostra isso. O Tolkien, ele tinha uma relação religiosa, em todos os sentidos, em todos os aspectos, com a palavra, com a língua. Para ele, cada coisa tinha que ter um nome, um significado, tinha que ter uma base bem calcada em uma história. É tão interessante que até as armas, até os artefatos, o elmo de dragão de Dor-lómin, a espada de Elendil, enfim, até as espadas, os machados, os martelos, o elmo, os escudos, as joias principalmente, elas tinham nome, elas tinham a história, elas tinham que estar referenciadas em algum lugar daquela mitologia toda. Então ele era obsessivo, é um trabalho de uma vida. É isso que a gente quer passar para vocês aqui, é um trabalho de uma vida. Então, muito desse trabalho, Tolkien, eu acho, pelo o breve estudo que eu tenho sobre a vida de Tolkien, eu acho que ele deve muito à sua infância humilde. Ele teve uma infância muito humilde. A gente podia falar muito extensamente da vida de Tolkien, não dá tempo, porque é muito assunto para a gente falar, né? Mas enfim, o que interessa é que Tolkien é inglês. Ele morou um tempo na África do Sul por causa do trabalho do pai. E aí ele voltou com a mãe e o irmão aqui para Inglaterra, aqui, né? No caso aqui, ele voltou para Inglaterra. E pouco tempo depois o pai morreu, a família se viu em muita necessidade. Eles tiveram que morar em um vilarejo chamado de Sarehole, né? E nesse vilarejo era um vilarejo muito pequenininho. Era um vilarejo de pessoas humildes, de pessoas de estilo campestre, camponês. E lá ele tinha uma relação muito próxima com a natureza. E ali, os 4 anos que ele, o seu irmão e sua mãe passaram ali, aqueles 4 anos na infância dele, foram 4 anos de aventuras, correndo, pulando cerca, nadando em rio, sei lá. Toda aquela infância rica, quem teve, sabe, de interior. Eu tive uma infância muito rica também nesse sentido, de brincar em sítio, em casa de vó. E ele teve isso. E dessa relação que ele tinha com a natureza, que ele teve com a natureza ali, eu acho que surgiu essa chama, despertou nele ali. E principalmente também, um tema que é recorrente na obra de Tolkien, que é o amor que ele tem pelas árvores. Ele tem uma coisa com a árvore que é interessante demais. Ele tem a árvore de Gondor, que é aquele símbolo do Senhor dos Anéis, não sei se vocês já viram. Pode passar aí até o slide. Olha aí, a árvore de Gondor, vocês já conhecem, né? Então, ele tinha uma relação muito forte com as árvores, e a gente pode dizer que a árvore, a imagem da árvore, a gente pode dizer que é uma metáfora para a obra dele. Eu acho que a gente pode falar isso, porque a árvore, ela tem raízes profundas, dependendo do tamanho da árvore, da envergadura, e a obra de Tolkien tem uma envergadura enorme, ou seja, ela tem muita raiz profunda, frondosa, e para cima também. Ela tenta tocar o céu. Então são galhos, né? A copa altíssima. Então ele tenta as ramificações das histórias, as teias, as narrativas, os folclores, os personagens, a cosmogonia, que é a criação do universo. Quer dizer, o que é a obra de Tolkien senão uma grande e frondosa árvore literária que nós podemos sentar, né, nos sentar à sombra dela e passar dias, décadas e quem sabe uma vida toda indo e voltando, porque a obra de Tolkien, ela é quase como se fosse uma escritura religiosa. Você lê, relê de novo,
Lê mais uma vez e você vai sempre tirar uma mensagem diferente, ou vai ver detalhes ou minúcias que você não tinha visto antes, ou você vai ressignificar de acordo com o momento de sua vida, o problema que você estiver passando, porque a obra de Tolkien, mais especificamente o Silmarillion, ele desenvolve narrativas muito arquetípicas. O que é que a gente pode falar? Arquétipo. São imagens, ilustrações que precedem o homem, são da essência do ser humano, são ancestrais, é desde da primavera dos homens. Por exemplo, a imagem de um traidor, a imagem de um filho desleal, a imagem de uma esposa que trai, a imagem de um marido que trai, a imagem de um rei vaidoso. Isso são arquétipos que povoam também a obra de Tolkien, povoam a obra de Shakespeare e de grandes outros literatos da história da humanidade. Então, a obra de Tolkien é isso, é essa riqueza, essa herança literária que você pode voltar a vida inteira e ressignificar cada palavra, cada poema, cada conto, cada história ali. Pode passar o slide? E também eu vou falar um pouquinho sobre um conceito interessante que foi redigido, que foi pensado, que foi escrito por um dos maiores tolkienistas, estudiosos de Tolkien do Brasil, que é o Ronald Keynes. É um dos primeiros que trabalhou com as primeiras traduções. Ele não traduziu, mas trabalhou, deu palpite. Gente, tem uma cadeira aqui, tá? Quem quiser sentar aqui, quiser estiver sozinho, stand alone. Então, o Ronald Keynes, no livro Explicando Tolkien, ele traz uma teoria muito interessante sobre a obra de Tolkien. A tridimensionalidade tolkieniana da obra de Tolkien. Eu vou citar rapidão aqui. Primeiro ele fala de uma profundidade. A profundidade vem de onde? Primeiro, ele traz uma cosmogonia, ou seja, a origem do mundo, do universo, povos, calendários. Ele criou vários calendários, o calendário do condado, enfim. Línguas, eu já falei, música, flora, fauna, costumes, geografia, cartografia, heráldica, né? Várias matérias que você pode estudar. Inclusive, quem se dedica de fato aos estudos de Tolkien, tem até uma expressão que é bem utilizada pelos tolkienistas, que é arqueologia literária. Quer dizer, para você, às vezes Tolkien deixou algo meio que não escrito completamente, então você tem que pegar o conceito através de um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho daqui. Ou seja, você tem que fazer um trabalho quase de um historiador, de um arqueólogo, e juntar esses pedaços para conseguir. Peraí, esse conceito aqui de Tolkien é o quê? Isso, olha a riqueza disso, né? Não tem nenhum autor, não tem par. Não tem George Martin, não tem Neil Gaiman, J.K. Rowling. Todos eles são excelentes, mas não se comparam ao pai da fantasia. Outra dimensão da obra de Tolkien é a diversidade. Os povos, as raças, os elfos, os homens, os anãos. Ele fala agora, né, a tradução nova é os anãos, tá? Não se assustem. Enfim, é toda uma discussão que a gente pode até ter, mas não dá pra falar disso agora. Os anãos, os orques, os entes, que são os pastores das árvores, que estão aqui na terra desde antes dos homens, enfim. Cada palavrinha dessa que eu estou falando aqui, dá para fazer um evento inteiro. Cada palavra, cada raça, a gente conseguiria fazer um evento completo sobre Tolkien, sobre essa palavra. Os Valar, os Ainur, os Maiar, os Istari, e todas as raças que ele criou em classificações. Outra dimensão é o tempo. Ele fala, a obra dele vai ter a criação do mundo, nós vamos falar já sobre isso, o Ainur Lindale, a primeira era, a segunda era, a terceira era, a quarta era, e em algumas cartas que ele escreveu, você pode fazer uma arqueologia literária, ele deixa mais ou menos que por alto que nós estamos vivendo por aí pela sétima era, por aí, sexta e sétima. Então, ele até tem uma outra carta que ele fala que quando ele descobriu que poderia fazer mais relações com o nosso mundo atual, nós poderíamos estar vivendo, né, depois dos elfos e tal. Já era um pouco tarde para adequar, mas aí ficou aí mesmo. Tá? E para vocês terem uma ideia, os eventos do Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece aqui, que eu tenho certeza, pelo menos os filmes, né, do Peter Jackson, os eventos do Senhor dos Anéis, eles ocorrem, tudo aquilo, aquela coisa épica,
catastrófica, trágica, incrível, cheia de beleza e tragédia, acontecem no finalzinho da terceira era. Quer dizer, no finalzinho, é só um restinho ali. Só isso aqui, ó. Imagine o que não tem antes. É o que nós vamos falar agora. Não vamos falar sobre tudo, vamos falar só uma pincelada. Então é isso, essas três dimensões que o Ronald Kinsey dá no livro chamado Explicando Tolkien, da Martins Fontes. Pode passar o slide, por favor? Ó, não sei se dá para ver um pouco, tá? Infelizmente está um pouco apagado, mas espero que vocês estejam vendo aí a ilustração. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre ele, claro, finalmente, sobre o Silmarillion. O que é esse livro? O que é o Silmarillion? O Silmarillion, como eu já falei, é uma compilação, né, de vários escritos de Tolkien, que ele escreveu, reescreveu, cansou de escrever durante a vida toda. Ele mexeu tanto nisso aqui, que ele acabou morrendo sem lançar. Ele não viu a obra lançada, publicada, editada, bonitinha, acessível. Quer dizer, era um trabalho de uma vida, como eu falei, ele acabou deixando. 2 vidas. Perfeito, essa correção foi fantástica. É um trabalho de 2 vidas, gente, porque quem lançou, o responsável, o testamenteiro literário, como a gente chama, Tolkien morre, e o filho dele, Christopher Tolkien, dedicou a vida toda à obra do pai. Né? Uma coisa até meio religiosa, né? Interessante. Tudo em Tolkien remete à religião. É impressionante. E mais especificamente ao cristianismo, ao catolicismo. Então, o Christopher Tolkien, ele vai compilar fazer esse trabalho arqueológico, do historiador mesmo. Vai pegar os escritos, os manuscritos, os papéis que estão lá escritos, rabiscado, riscado, cortado, esboços. E ele vai tentar compilar tudo isso. Ele vai conseguir fazer isso e lançar o Silmarillion em 77. E ainda vai sobrar material suficiente para lançar os Contos Inacabados, que eu vou sortear aqui também. Quem ficar até o final vai ganhar, ou vai ganhar não, vai concorrer. Vai concorrer aos Contos Inacabados, que é também um compilado enorme de contos que Tolkien não acabou. É isso mesmo, são contos inacabados, interessantíssimos, aprofundam temas. Enfim, então vamos começar falando sobre o início do livro. No início do livro, a gente começa com o conto, a Gênese, né? o Gênesis do Silmarillion, que é a criação do mundo, a história da cosmogonia, né? De como se criou o universo da Terra-média. Esse não é o meu, peraí. Deixa eu pegar o meu, que eu tenho uma referência aqui. Então, o nome dessa criação é Ainulindale. Ainulindale. O meu élfico é péssimo, eu não sei se essa pronúncia está perfeita, mas é isso aí. No Ainulindale, a gente vai ter um pouquinho da criação do mundo. E o mundo foi criado. O mundo de Tolkien foi criado através de música. É um livro extremamente poético, de uma beleza. Quer dizer, olha a ideia. Um Deus único, né? Então temos aí um monoteísmo, cria o universo através da beleza, da música. A música como uma linguagem universal. Então na página inicial aí, eu vou fazer uma citação aqui para vocês terem ideia de como é a escrita do Silmarillion, como é que ele é escrito. Não é um romance normal. Então vamos lá. A música dos Ainur. Havia Eru, o Uno, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Arda é a terra. Ele fez primeiro os Ainur, os sacros, que eram os rebentos de seu pensamento e estavam com ele antes de qualquer outra coisa fosse feita. E falou com eles, propondo-lhes temas de música, e cantaram diante dele, e ele estava contente. Então ele criou os Ainur, que nada mais são do que criaturas angelicais, que descendem dessa força criativa divina, que é Eru, o princípio. Antes havia o nada, e depois houve Eru. E Eru cria os Ainur, que vai ajudá-lo na criação do universo, né? Do Ea, que é o universo chamado de Ea, que é a chama inacabável, né? Acho que é isso, a chama inacabável. Então, passando para o terceiro parágrafo aí, nós temos então esse pedaço que é lindo, ó. Então, Ilúvatar, que é o Deus, disse a eles: do tema que declarei a vós, desejo agora que façais
em harmonia e juntos, uma grande música. E, já que vos inflamei com a chama imperecível, mostrareis vossos poderes ao adornar esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e desígnios se desejar. Mas sentar-me-ei e escutarei, e ficarei contente que através de vós grande beleza despertou em canção. Então, primeiramente, Eru Ilúvatar, o Deus Uno, vai propor um tema musical aos anjos, aos Ainur. Um tema, o que é um tema? É uma música, é uma coisa celestial, divina, impossível de reproduzir, tá? E fica aí na imaginação de cada um. E cada um dos Ainur vai brincar com esse tema, vai fazer como se fossem, digamos assim, instrumentos, como o alaúde, ou a harpa, ou um violão, instrumento de sopro, instrumento de corda, mas sempre em harmonia, em consonância com essa música primeira, né? Para criar um todo harmônico. A gente fala em música que existe o campo harmônico, né? Que é quando você tem uma série de notas que combinam, que é lindo, que é bonito, é o que baseia a música, né? Então, todos eles começaram a tocar e a trabalhar, cada um uma parte do tema musical. Nenhum deles, dos Ainur, conhecia o tema inteiro. Só conhecia o tema inteiro Eru. O pensamento era só de Eru. Cada um tinha uma parte naquela sinfonia. E aí, eis que aparece o mais poderoso dos Ainur. O mais talentoso, poderoso, altivo e por isso mesmo também o mais vaidoso, que vai dar início a toda digamos assim, a dissonância, né? A toda a desarmonia, a desafinação, a corrupção do mundo, né? Então, passando a folha aí, eu não sei a edição que vocês estão, na folha 40 tem o segundo parágrafo. Mas então Ilúvatar se sentou e escutou, e durante muito tempo lhe pareceu bom, pois na música não havia falhas. Mas, conforme o tema progredia, entrou no coração de Melkor, esse Ainur poderoso, o entretecer de matérias de seu próprio imaginar, que não estavam acordes com o tema de Ilúvatar, pois ele buscava com isso aumentar o poder e a glória da parte designada a si próprio. E a Melkor, entre os Ainur, tinham sido dados os maiores dons de poder e de conhecimento, e ele tinha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. Ou seja, ele desejou ser, ou pelo menos imitar, né, os dons do próprio Ilúvatar. Ele queria criar algo novo, ele queria transcender aos seus irmãos, queria fazer algo diferente. E assim querendo, ele iniciou a consonância a desarmonia na música. Ele tocou a música de forma diferente, colocou acordes que não estavam no tema principal e criou uma desarmonia, uma desafinação. E isso criou a corrupção, a concupiscência, né? Porque, pode passar? Não, pode deixar aí. Então todos os Ainur, quando eles ficaram cantando e tocando essa música, tocando e cantando essa música, o que foi que aconteceu? Esse tema, essa concentração de pensamento, se consubstanciou em um mundo. E assim foi criada Arda, o planeta. O pensamento e a música dos Ainur, a partir do tema de Eru, criou o planeta. E Eru permitiu que os Ainur, esses anjos, descessem à terra, descessem a Arda, para continuarem os seus temas. E assim eles desceram e se transformaram no que a gente chama de Vala, que são, como o próprio Tolkien fala, os poderes de Arda. A gente pode fazer uma correlação, são os deuses, mas ele não trata isso como deuses aqui. A gente não pode dizer que eles são deuses. Eles são anjos, eles são criaturas de uma força criativa, uma potência primeira, né? Então eles descem a Arda, e aí vai ter um deles que vai fazer as águas, vai abrir os veios, rasgar as rochas, criar os lagos, criar os lençóis freáticos. Vai ter outro que vai erigir montanhas, vai criar cavernas,
vai criar as transformações geográficas, topográficas da terra. A outra vai povoar o verde, né? Vai soprar o verde, a vida, as árvores. Né? O outro vai soprar e criar os ventos, as nuvens, as águias de mão, né? O mais poderoso dos Vala. E assim vão ser criados os poderes de Arda. São eles aí. Olha aí. Cada um com sua função. Tem Aule, Manwë, Melkor, o mais poderoso deles. Ulmo, que é o da água, que a gente pode falar um Poseidon, como se fosse um Poseidon e tal. E, enfim, todos esses poderes vão viver em harmonia em Arda, até a presença de Melkor estragar tudo, ou tentar estragar tudo. E Melkor tenta corromper cada criação de Eru Ilúvatar e de seus filhos, os Ainur, seus príncipes, seus anjos. Melkor vai lá e encharca o rio com lama, com lodo, criando pântanos, charcos, brejos. Ele vai destruir montanhas, destruir fendas, destruir vales, queimar florestas. E os Ainur vão trabalhando para tentar salvar a criação de Eru perante Melkor, né? Essa força de Melkor. Mas olhem que mensagem interessante, né? O mais poderoso, o mais talentoso, também o mais vaidoso deles, caiu. Né? A gente pode dizer a queda dele, né? A queda de Melkor, o mais poderoso. E quem é essa figura, né? O Tolkien, ele não gosta de falar em analogia. Ele não gosta de analogia, ele gosta de um conceito chamado aplicabilidade. A gente pode discutir isso depois. Mas a gente não tem como fugir de fazer uma analogia com a própria teologia cristã. Quem é Melkor, quem é? Lúcifer. Né? A gente pode fazer essa imagem, essa relação aí com Lúcifer, o anjo caído. O anjo mais belo de todos, aquele anjo mais talentoso também. A estrela da manhã, né? Lúcifer significa estrela da manhã. Então Melkor vai criar o mal. Antes, o mundo era puro, belo, lindo, sem falhas, harmonioso, consonante, né? Consubstanciado do pensamento do Uno, do Eru. E Melkor vem e lança a corrupção, corrompe, conspurca rios, seres e etc. Mas Eru, que a gente pode dizer que ele é onipotente, acho que a gente pode falar isso, ele vai falar para Melkor, vai mandar um recadinho para ele, na outra página, 41, e aí ele fala a Melkor uma coisa muito interessante. A gente pode pensar e refletir bastante sobre isso, é muito interessante. Então, Ilúvatar falou, e ele disse: poderosos são os Ainur, e o mais poderoso entre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, como todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar, essas coisas que cantastes, eu mostrá-las-ei, para que vejais o que fizestes. E tu, Melkor, hás de ver que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte última em mim, nem pode alguém alterar a música à minha revelia, pois aquele que tentar há de se revelar apenas um instrumento para a criação de coisas mais maravilhosas que ele próprio não imaginou. Então ele dá meio que uma invertida em Melkor, né? Melkor pensando que está criando, que está sendo desobediente, que não, eu sou poderoso, eu estou criando coisas novas. Mal sabia ele que Eru, em sua inteligência potente, em sua inteligência completa, já previra isso. E Melkor é tão somente um instrumento do pensamento inicial do Eru, de Eru, exatamente. Ou seja, o mal já estava contido ali na criação. É uma questão filosófica muito interessante. Eu espero que o Wesley trate um pouquinho disso também na fala dele. E é uma coisa interessante. Eru previra. Melkor não surpreendeu em nada, Eru, né? Essa inteligência, digamos assim, do mundo de Arda. Então Melkor, o mais poderoso dos Vala, ele continua em Arda. Eu não vou contar a história toda porque é muito legal, gente. É muito legal. O Ainur Lindali, ele acaba com essa criação do mundo. Depois a gente vai para o Valakenta, que é um pouco da história dos Vala, né?
e contando quem são os Maiar também, os Maiar, Maia, e são os auxiliares dos Valar, e vão criar e criar e criar. É muito lindo, 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 lindo. É escrito em prosa poética, acho que a gente pode chamar assim, uma forma de epopeia. Remete muito a escrituras religiosas, parece um pouco com o estilo da Bíblia, o estilo de outras grandes criações literárias de mitos, né, assim. Então, depois a gente vai dar a entrada, vai começar mesmo a vida e a história em Arda. E primeiramente começa tudo na Terra-média, que vocês veem lá no Senhor dos Anéis, né? Mas não é a Terra-média do Senhor dos Anéis ainda. Ainda tem um continente que é chamado de Beleriand, os reinos de Beleriand, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então os poderes de Arda consubstanciaram o mundo. Melkor continuou conspurcando e corrompendo todos esses seres. E aí a gente pode passar para o próximo capítulo mais interessante da obra do Silmarillion, que é quando vai acordar, vai despertar a maior obra, a maior criação do pensamento de Eru, que são os elfos. A criação mais rica, mais interessante que Eru